Alô, alô público, meu nome é Luca Valor, sejam bem-vindos ao 8º episódio do Entre Quatro Linhas. A gente está disponível no Spotify, no YouTube, então antes da gente começar eu já quero fazer um apelo para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube. A gente já está chegando aos 500 inscritos no canal. Não se esqueçam também de que no Spotify é exclusivo, então vocês têm que ficar por dentro do Spotify também. E agora sim, eu apresento os meus amigos. Fala aí, mano. E aí, rapaziada, um prazer estar aqui de novo com vocês. Dá o like aí e assiste o vídeo até o final. Fala, rapaziada, aqui na voz é o Pedro Show. Sem mais delongas, vamos nessa. E o tema de hoje, ele é único. A gente só vai falar sobre uma coisa. E essa coisa é especial. A gente está falando de Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, que nessa última semana eles estão travando um duelo épico no Campeonato Carioca, com muita coisa fora de campo, muita coisa dentro de campo. A gente agora teve o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A gente quer saber as primeiras impressões dos nossos pseudo-analistas. Começa aí, cara. Bom, o primeiro jogo da final do Carioca foi um jogo bem arrastado, bem atípico para quem está acostumado a acompanhar o Flamengo. Mas, como o Flamengo ganhou, por mim, tudo bem, pode continuar assim, contanto que o Flamengo ganhe. Mas, infelizmente, para o telespectador em geral, que não seja flamenguista ou tricolor, é porque realmente, como não está tendo futebol no Brasil ultimamente, deve ter muita gente assistindo sem ser desses times, mas não foi o que eu diria como um espetáculo, né? Foi um jogo muito arrastado. O Fluminense até teve chance de ganhar, no momento que o Fluminense estava mais no ataque, o Flamengo deu um golpe de água fria no Fluminense e acabou marcando o gol. E fora isso não tem muito o que falar, porque eu realmente acho que foi um jogo arrastado, não teve muito mais do que a gente está comentando aqui. Pô, eu acho que é um clássico dentro e fora de campo. O Flamengo e o Fluminense estão travando batalhas incríveis em campo, de um nível técnico não tão alto, e fora de campo está até mais badalado que dentro de campo. Exatamente, a gente tem essa badalação vem principalmente por conta dos direitos de transmissão, né? Nesse último jogo a gente teve a transmissão na Flu TV, o que eu acho que melhorou muito em relação à transmissão lá na Taça Rio, né? Na final da Taça Rio, que o Fluminense também transmitiu. Teve uma boa melhora, assim, eu acho que até pelo comportamento dos comentaristas, dos narradores, e até a própria transmissão também. Eu acho que teve uma boa melhora, mas, assim, falando um pouquinho do jogo, eu acho que o Fluminense surpreendeu muito. O Flamengo não desenvolveu o futebol que a gente está acostumado, que é o Flamengo, né? O Flamengo de Jorge Jesus. A gente viu esse Flamengo no jogo durante o quê? 30 minutos lá no primeiro tempo, e depois o Fluminense tomou o controle da partida. Mas, enfim, futebol não é número, né? Então, o que vocês têm a falar sobre as primeiras impressões desse jogo? Como o meu amigo Luca disse, realmente foi um jogo muito mais batalhado fora das quatro linhas do que dentro. Apesar do grande esforço do Fluminense, eu ainda acho que o Flamengo está um pouco apático em relação à final, acho que não está levando com a devida seriedade. Não está levando com a devida seriedade, mas realmente o Flamengo está em outro patamar, não liga para esse tipo de campeonato, sabe? Mas, cara, essa questão dos direitos de transmissão está sendo a coisa mais polêmica que está gerando em torno da final do Carioca. Para quem viu o jogo de final única da final da Taça Rio, realmente ficou com um pouquinho de ranço, principalmente para quem é flamenguista, mas quem não é também deve ter ficado com um pouquinho incomodado, porque o narrador simplesmente não falava o nome dos jogadores do Flamengo e também não dizia muito sobre o jogo, ele mais comentava do que narrava. E para quem está acostumado com outro tipo de transmissão, foi uma transmissão bem fraquinha. Eu, pelo menos, fiquei muito puto. O que vocês acharam da transmissão da Flu TV? Agora tá permitido falar o nome, né? Graças a Deus. Foi uma transmissão muito... do primeiro jogo, uma transmissão muito xoxa. O cara não conseguia falar o nome do jogador, não podia falar o nome. Eu não sei se foi uma regra que a diretoria do próprio Fluminense passou, ou se foi uma combinada dos narradores. Mas eu vi também muita gente criticando o narrador do jogo. Pô, achei uma vacilo, rapaziada. O cara tá ali cumprindo o trabalho dele. Com certeza ele foi mandado de fazer aquilo. Pega leve com o maluco aí. Não, é uma simples relação de empregado, né? Numa relação de trabalho. Se a diretoria... Com certeza. A gente está aqui falando uma suposição. Se a diretoria falou para não falar o nome dos jogadores do Flamengo, porque entendeu que
é um jogo pros torcedores do Fluminense, Exato. o cara é um empregado, filho. Não tem como, o cara vai falar só o nome dos jogadores do Fluminense. Mas aí tem uma questão da torcida entender isso, a torcida do Flamengo entender isso. E voltando nessa disputa Todo do um direito, negócio mais. voltando no direito dessa disputa de transmissão, quem entrou na jogada foi o Silvão. É, SBT botou a bala, vai transmitir o segundo jogo da final do Carioca, quarta-feira, Fla-Flu. E tem gente dizendo que o Rafinha quer roubar o lugar do Carlos Alberto Nobre aqui, no banco da Praça Nossa. eita, isso aí é meme, né? Mas eu acho que se o Flamengo fosse um pouquinho inteligente, ele apresentava o jogo na Flá TV e desbancava o pico de audiência que a Flu TV conseguiu. Mas provavelmente o Flamengo recebeu uma bolada de dinheiro do Silvio Santos, né? A gente comenta algumas vezes aqui nesse podcast que no final tudo que importa é o cash, né? É o cash money. E vamos ver como é que vai ser essa transmissão, né? Com certeza vai diferenciar um pouco da transmissão da Flá TV, da Flu TV. Eu acho que não é novidade para ninguém que essa diretoria do Flamengo é um pouco gananciosa, né? Com certeza. Ofereceu um pouquinho mais do que já tem e já vai correndo, isso aí é perigoso. Essa é a minha maior crítica à atual gestão, porque realmente dentro de campo não tem muito como reclamar, né? Ainda mais como torcedor, assim. O Flamengo ano passado fez o que a gente não via desde o Santos de Pelé. Eu, por exemplo, não vi, né? Mas realmente é uma diretoria que está muito gananciosa, lembra até essa proposta que tem vindo muito à tona do clube empresa, né? Botafogo SA e tudo mais. E realmente, a torcida no geral, assim, já teve até pichação no Muro da Gávea, tá um pouco irritada com essa situação, mas eu acredito que isso não deva durar por muito tempo, porque a torcida do Flamengo, quando faz pressão, ela consegue resolver as coisas. Mas a minha maior dúvida sobre essa transmissão da SBT é quem vai narrar o jogo, né, cara? Quem será? Vai ser o Ratinho? Vai ser o Silvio Santos? Mentira, já tem... Já tem um narrador e é um da Fox Sports, se eu não me engano. Isso mesmo, é o Theo José. Theo José, Grande exatamente. Theo José. Sabe que ia ser o Ratinho narrando. Teste de DNA. Ratinho narrando e Silvio Santos comentando. E tem muita gente falando que vão aproveitar para fazer propaganda de cosméticos Jequiti. Será que vai rolar isso? Na hora do gol, cosméticos Jequiti. Mas pegando o gancho do que o Pedro falou, eu acho que o que está travando um pouco a manifestação da torcida do Flamengo são os resultados que, querendo ou não, tudo no futebol é resultado. Se você ganha, tá tudo 100%, se você perde, tá tudo negativo. Eu acho que, dependendo das atitudes da diretoria do Flamengo, que a gente sabe que foram inúmeras vezes maneiras contraditórias, a torcida está lá ainda não fazendo muita pressão porque os resultados estão vindo. Até agora, por exemplo, muito perto de ganhar o Carioca, que ganhou o primeiro jogo, o Flamengo não deixa de desejar em campo até agora. Vamos ver, né? Mas a torcida do Flamengo também, já nesses 2 últimos jogos, já deu uma... É porque a torcida do Flamengo sempre dá uma cobrança, assim, com 2 jogos de mau rendimento, assim. Eu acho que isso é natural da torcida do Flamengo. E vamos falar um pouquinho do jogo, né? A gente teve mais um duelo entre Jorge Jesus e Odair Hellmann. A gente teve aqueles do ano passado, quando o Odair Hellmann ainda treinava o Internacional, e esses desse ano. E a gente viu que no final do jogo o clima esquentou. Eu não faço a menor ideia do que seja direito. Vocês têm alguma ideia, assim? Tem muita gente falando que foi hipocrisia do Jorge Jesus, falando sobre cera, né, nos jogos. O que eu vi que foi na hora que o Jorge Jesus se ofereceu para apertar a mão do Odair, ele não apertou. Mas, na minha opinião, ele não tinha visto. Mas tem gente que acha que ele viu e só ignorou. Mas tem gente que fala que eles quase partiram para as vias de fato depois do jogo lá no vestiário. E a gente não vai saber nunca, né? Eu acho que assim como o Odair, a maioria dos técnicos estão se mordendo um pouco com o trabalho do Jesus desde o ano passado, as críticas que ele recebeu do Renato Gaúcho. Sim. E eu acho que, pro Odair, que foi um eliminado da Libertadores do ano passado pelo próprio Jorge Jesus, eu acho que realmente é justificável esse ranço que ele tem pelo Flamengo, né? Mas realmente quem viu o jogo ali, principalmente pela transmissão da Flá TV, viu ali que no segundo gol do Flamengo, o Odair exaltou ali, jogou longe a porra da garrafinha d'água. Ele realmente está se mordendo de uma forma que não é normal para os demais torcedores, mas para os demais treinadores, obviamente. Eu acho
que isso tem muito a ver com essa proposta de jogo do Jorge Jesus, que o Flamengo ganha quando joga mal, esculacha os adversários quando joga bem. E, cara, não tem muito o que eles fazerem, até porque o time é limitado do Fluminense. Você vê ali quando sai Vitinho e Diego, entra Gerson e Michael. Pô, não tem muito o que fazer com um elenco desse. O que tem pra fazer foi o que ele fez no jogo único, né? Se retrancar, esperar pra ver no que vai dar. E é isso, bola pra frente, cara. Vazou até aquele áudio do jogador do Boa Vista. Pô, é como botar você pra lutar com o John Jones no octógono. Não dá. Não tem como mesmo. Você mencionou o Renato Gaúcho, e talvez, junto com o Renato, o Odair Hellmann seja o treinador que mais tem essa rivalidade com Jesus, né? O Renato, na época das semifinais da Libertadores, teve uma intriga fora do campo com Jesus, né? As entrevistas. E eu acho que o Odair Hellmann, ele tá começando a cultivar essa rivalidade, assim. Principalmente porque agora tem essa rivalidade regional, né? Fla-Flu, né? Fla-Flu, o Odair tá no Fluminense, o Mischer tá no Flamengo. Vamos ver, eu acho que é uma rivalidade que tem tudo pra botar um tempero nesses jogos aí. Eu acho que é sempre benéfico pra nós, torcedores, né? Eu acho que é sempre um temperinho a mais no jogo. E agora, numa final, então, é um tempero enorme, né? Cara, eu acho que o Fluminense tem que fazer o jogo da vida deles nesse próxima quarta-feira, porque, sejamos realistas, o time do Fluminense não é um time tão ruim tecnicamente, comparado aos demais do brasileiro, mas não é um time que disputa nada, por exemplo. O Fluminense não vai ganhar o brasileiro, a Copa do Brasil é muito difícil, a Sul-Americana também não sei. É o principal campeonato que o Fluminense tem para ganhar um título, ainda mais de um rival que está em ascensão. É o jogo do Fluminense da temporada, cara. Eu acho que eles têm que apostar todas as fichas nesse jogo. Lembre-se de que está tudo gravado, hein? Imagina se o Flusão ele ganha uma Copa do Brasil. Vou ser cobrado, não pode me cobrar, mas eu acho que esse ano... Eu concordo com o Matheus, eu acho que o Fluminense realmente não tem muita perspectiva de título a não ser o Carioca esse ano. Mas nesses jogos de mata-mata é o que há. A gente viu agora o Flamengo, tem que morder minha língua, porque eu achava que o Flamengo ia ganhar fácil na final da Taça Rio. Deu no que deu, né? Mesmo sendo um empate, né, no tempo normal, levou nos pênaltis. E nesses jogos de mata-mata, realmente, isso tudo pode acontecer, né, cara? A gente vê muito o time grande perdendo para os times pequenos por ser jogos únicos, ou ida e volta, gol fora, essas coisas acontecem. E não tem como. No final, clássico é clássico, amigo. Isso é com certeza. Principalmente, eu acho que o Fluminense é o único no Rio de Janeiro que consegue travar um bom duelo com o Flamengo, assim. Ano passado teve o 2-0 que o Flamengo fez, que teve uma boa liderança, assim, mas eu acho que o Fluminense é o único que pode travar um duelo bom com o Flamengo, porque o Vasco, ele só conseguiu aquele empate no ano passado, no segundo turno. Fazendo o jogo da vida deles. Fazendo o jogo da vida deles. E o Fluminense teve o jogo no Campeonato Carioca, eu acho que foi na Taça Guanabara, que foi 3-2 na semifinal da Taça Guanabara, eu acho. Que foi 3-2 Flamengo, mas o Fluminense meteu um sufoco. Então eu acho que é o único time aqui do Rio que pode jogar de igual para igual. Mas eu acho que esse jogo aí o Flamengo abriu 3-0. Abriu 3-0. Pode confirmar, e o Flamengo sufoco ainda. No segundo jogo. De certo modo, né? Vamos acalmar aqui porque o Flamengo estava tudo sob controle. Mas o Flamengo tem esse histórico de entregar um pouquinho, relaxar. E a gente pôde ver até esse histórico se comprovando na final da própria Taça Rio, né, cara? O Flamengo entrou com um salto alto tremendo, não entrou com clima de final. E na minha opinião, o Flamengo ainda não está em clima de final contra o Fluminense, cara. Esse jogo 2-1 foi também um jogo atípico para o Flamengo. Entrou completamente sem raça, sem vontade de ganhar. Ganhou por conta do elenco. Porque para quem viu o jogo, segundo tempo foi todo de domínio do Fluminense e a gente ganhou no talento, porque uma bola ali, o Gabigol ganhou do Egídio na velocidade, botou a bola na frente e tocou pro Michael ali para fazer o gol. Para quem viu o jogo, viu que o Fluminense jogou melhor o segundo tempo, poderia facilmente ter feito o mesmo resultado que o Flamengo. Vocês querem analisar os nomes do jogo, assim, os destaques? Quem no Flamengo que você viu como maior destaque no jogo? Cara, é difícil dizer porque o Flamengo fez muitas substituições e pra mim o Diego estava indo muito bem no jogo, mas eu acho que eu dou o destaque mais pro Gabigol, porque foi ele que fez a jogada decisiva do jogo e realmente foi uma jogada de puro talento, pura explosão física.
Eu não posso destacar nenhum destaque do Fluminense porque eu simplesmente não conheço os jogadores. Não tem ninguém que eu conheça, só acho que o Nenê. E o irmão do Alisson. Qual o nome do irmão do Alisson? Muriel. Esse cara aí. Ele pode ser um destaque do Fluminense, o goleiro. O goleiro pode ser um destaque, anota aí. Ele fez uma defesa ali no chute do Gabigol. Mas sem ser isso, não conheço ninguém. Pô, Eu vou destacar do jogador. o Egídio também. Pode ser destaque do Fluminense porque ele perdeu ali a bola pro Gabigol. Um destaque do jogo, né? Eu vou destacar 2 jogadores no Fluminense e no Flamengo. Do Flamengo, quero falar do Pedro. Que, pô, sou fãzaço do estilo de jogo dele. Eu me amarro ver esse travante jogando, fazia parede, pivôzão, classe, chapada. A parede, bar. Pô, e também do Fluminense o Dodge, né, mano? É Dodge ou Dodge? Acho que é, não sei, perdão aí se eu tô pronunciando errado, mas eu acho que é Dodge. Pô, jogou um bolão nesse no primeiro jogo da final da Taça... o jogo da final da Taça Rio e esse primeiro jogo da final do Carioca também foi bem. A torcida do Fluminense tá elogiando bastante o garoto, parece ser futuro. Começando pelo Fluminense, eu coloco como destaque o Evanilson. Eu me surpreendi muito com ele. O cara que fez o gol. O cara que fez o gol, conhecido como o cara que fez o gol. Eu me surpreendi bastante com ele. Eu acho que ele também faz bem a parede, ele consegue distribuir o jogo muito bem lá na frente. Ele conseguiu faltas importantes no Fluminense, ele teve até um duelozinho com o Rodrigo Caio, teve até um possível pênalti nesse último jogo, que eu acho que não foi nada. E o Rodrigo Caio botou o ombro assim, não foi nada. Mas eu acho que o Evanilson foi o destaque do jogo para mim. E falando agora na parte do Flamengo, assim como o nosso amigo Matheus Hermosilla, eu coloco o Pedro como destaque. É impressionante a diferença que ele está fazendo nesse time do Flamengo. Eu, pessoalmente, achava que o Pedro era um caneludo que fazia tudo na cagada, mas ele está me surpreendendo bastante. E até no jogo da Taça Rio, da final da Taça Rio, quando ele entrou no segundo tempo, o jogo mudou completamente. E ele tá fazendo um belíssimo trabalho no Flamengo. O gol foi um gol muito difícil, bateu de primeira, né? Chapadinha. Foi uma chapada maravilhosa, assim. E eu coloco o Pedro como destaque. E você falou no Egídio, eu coloco o Egídio como destaque, mas um dos piores destaques, assim, né? Porque teve muito meme dos torcedores do Fluminense falando que ele deveria ter feito a chegada, que nem ele fez, que causou a expulsão dele contra o Volta Redonda. Aquela tesoura voadora. No momento que ele tinha que fazer, ele não fez, né? Alegria para os torcedores flamenguistas, que o Gabigol também é outro que ele mudou muito o estilo de jogo. Gabi assistência agora, tem que mudar. Desde a volta do Flamengo ele ainda não marcou, né? Se não me engano, só assistência. E pô, ele tá... E tá participando, né? Ele não tá mais jogando tão dentro da área, ele tá puxando mais o jogo. O que você pode falar mais da mudança de posição dele? Ele sempre foi um jogador que flutuou bastante pelo campo, ele sempre, quando o Flamengo tá com dificuldade, retorna ali pela ponta direita para jogar. E o destaque maior pode ser pela própria escalação do Jorge Jesus, que enfiou o Pedro como camisa 9 e deixou o Gabigol como ponta direita. Sempre flutuando com o Vitinho. E, cara, eu acho que o maior destaque do jogo que a gente não pode negar foi aquilo que a gente falou antes, cara. Os gols que saíram do Flamengo foi do Pedro e do Michael. 2 jogadores que são considerados reservas do Flamengo. E é isso que mostra o desnível do Fluminense pro Flamengo. Essa possibilidade de fazer alterações no jogo. Eu não conheço nem o time do titular do Fluminense. Quem dirá o banco? Eu acredito que no banco do Fluminense não tenha ninguém que possa chegar e falar, pô, esse cara aqui que eu vou colocar pode fazer diferença na partida. Eu acho que não. Porque nem os titulares podem fazer direito. Polêmico. Pô, desculpa, gente, é porque eu realmente não conheço muitos jogadores do Fluminense. Eu conheço o 99 que fez o gol, o Egídio, o Muriel, o Nenê, o Ganso, o Fred. Só que nem eles estão jogando... eu conheci agora o Dodge. Agora, no programa. Mas os meus amigos aí já tinham comentado no grupo do WhatsApp que ele joga bem, mas vendo mesmo, não vi nada demais. Pô, eu acho muito interessante o torcedor do Flamengo. Comenta aí embaixo o que vocês acham do Pedro titular e junto com o Gabigol, se o Gabigol flutuando como ponta, com o Bruno Henrique como ponta esquerda, e sairia quem? Impossível. Rascaeta. O time campeão da Libertadores consagrado. Pelos jogos que eu vi do Pedro, é um crime deixar o Pedro como reserva. Com todo respeito para o vai tirar quem, mano?
Não sei, mano. Tira até o Léo Pereira, bota mais atacante lá. Fica sem zagueiro, o maluco é uma bala. Você falou do Léo Pereira, a gente tem que falar dessa falha na zaga que o Flamengo tá tendo, né? Desde que saiu o Pablo Mari, Gustavo Henrique e Léo Pereira estão revezando lá na dupla de zaga. Olha aí, os torcedores do Flamengo que se acostumaram com o Pablo Mari devem estar sofrendo agora. Fala aí, Chu, que você... Realmente o Pablo Mari faz muita falta, cara. O espanhol jogava com uma classe insubstituível, cara. O Léo Pereira tem um pouco do perfil do Pablo Mari, é canhoto, é um zagueiro alto, consegue sair jogando muito bem. Mas o Pablo Mari tem uma questão de posicionamento, tem uma questão de controle de bola, até de lançamento, que realmente eu acho que poucos no mercado aqui sul-americano sabem fazer, eu diria até nenhum. O Pablo Mari é um zagueiro típico europeu. O lugar que ele está ocupando lá no Arsenal, mesmo com a contusão, não é à toa. E realmente, cara, o que você disse agora, esse revezamento de zaga, demonstra que ainda não está certo quem vai ser o titular. Nenhum dos dois conseguiu cumprir as expectativas do Jorge Jesus e ele vai ter que revezar até alguém demonstrar a superioridade. Mas por enquanto eu ainda não vejo ninguém muito à frente, principalmente agora que o Léo Pereira perdeu um pênalti. Isso com certeza dá uma questão na torcida, deixa a torcida um pouquinho furiosa, porque bater aquele tipo de pênalti no alto, né? Assim, chegando, né, de primeira, tem que, zagueiro não bate pênalti, ele ainda quer bater pênalti no ângulo, é foda, né? É que eu acho que é muito estranho, cara. Eu acho que a camisa do Flamengo, que é uma das maiores do Brasil, pesou realmente neles dois. Pesa, né? Porque, tinha muita gente que botava o Léo Pereira e o Gustavo Henrique como os dois melhores zagueiros do último Brasileirão. E é muito estranho esse declínio que eles estão tendo logo numa equipe tão certinha, mudar só uma peça. Ainda mais o Léo Pereira, que é um estilo muito parecido com o Pablo Mari, de lançamento, canhoto também, sabe sair jogando, jogador que sabe se posicionar muito bem. É muito estranho isso, mas vamos torcer para que os dois se recuperem, né? É isso aí, vocês querem falar um pouquinho do time do Fluminense também? Eu já mencionei o Pedro. Não consigo falar. Eu já mencionei o Evanilson e eu acho que é legal a gente falar um pouquinho do Nenê. Que quando ele chegou no Fluminense, eu não dava nada por ele. Eu achava que ele seria, assim, ia pro banco, iria ser jogador de vestiário, mas ele realmente está tendo uma importância no time do Fluminense, né? Eu acho que até mais pela raça, assim, pela garra do Nenê, do que pelo jogo técnico, assim. Eu acho que ele está sendo importante dentro de campo, como um líder. Eu acho que eu vou garoto, mano. O cara corre 90 minutos com 50 anos, mano. Isso é... Vê o doping aí, tô zoando. Mas, cara, tem que parabenizar o Fluminense ao máximo, cara. O time é muito mais limitado do que o do Flamengo. Os caras estão jogando com toda a raça. Os jogadores estão se doando. Parabenizar também o técnico da Helma, que eu acho que faz um bom trabalho. Eu já gostava do trabalho dele no Internacional. O Fluminense está se doando, cara. E tá deixando o jogo parelho de um time que era o melhor do Brasil e o melhor da América do Sul, cara. Só parabenizar o time do Fluminense. Apesar de não ter peças muito conhecidas, como o Show falou, poucos que a gente conhece de cabeça, Nenê, Egídio, agora o Dude. Tem o Hudson também, que tá... Hudson, muito mas cara, que sinceramente... Ele é bom jogador, Ele tá com a faixa de capitão, hein? Abraçadeira. Tá com a abraçadeira. Porra, cara, nesse time aí, quem tem que ser o capitão é o Nenê, como vocês próprios disseram. O capitão é o Dom. É o Dom Fredão. É o Dom Fredão. Cara, o Nenê realmente, eu vou aqui pôr o meu clubismo um pouquinho de lado, cara. O Nenê realmente fez uma excelente partida, tanto na Taça Rio, como agora na final do Carioca. Tá se doando bastante. Mas pra quem zoou aí a final do Mundial, ó, parabéns, o prêmio jogou de igual pra igual com o Mengão. É isso que vocês gostam de dizer, né? Porque realmente ganhar tá foda. E agora vocês só querem saber de, não, jogamos bem, pelo menos fizemos frente. Cara, isso daí é o que eu tinha ressaltado no início do episódio, cara. O Flamengo não tá se doando, mas quando começar a pegar o ritmo, começar a dar mais um esforcinho, não tem como parar não. Mas realmente o Nenê tá de parabéns, tá jogando quase sozinho nesse time aí, nesse meio de campo. Eu realmente... Eu não gosto muito do futebol do Hudson, eu conheço o Hudson sim, aí, brincadeiras à parte. Eu vi o futebol dele em São Paulo, mas eu não tô achando que ele tá se encontrando muito no meio de campo do Fluminense. Realmente esse Dodge aí tá jogando bem melhor do que o Hudson. Eu acho o Hudson muito pesado pro meio de campo do Fluminense, que já tem uma certa lentidão. Mas o Nenê não tem demonstrado a lentidão que eu esperava não, cara. Tem se doado muito em campo, tem explorado bem os espaços na lateral de campo, tá fazendo os lançamentos que tem feito a diferença no contra-ataque do Fluminense e realmente é um jogador que tem que bater as palmas para ele porque ele está jogando muito bem.
E aí, rapaziada, vamos para as apostas, pro bolão. Quem vai ser o campeão carioca em 2020? Começamos pela talvez a resposta mais óbvia desse episódio. A gente começa com o Pedro Show. Fala aí. 2-0 Flamengo. Vamos ver. Será que a lei do ex vai funcionar de novo? Eu acho que não. Vamos botar aí. Gol do Gerson. Espero que ele jogue de titular, porque o Jorge Jesus botou ele no banco. Não É lei do ex, amigo. É verdade, né? Pode crer aí, ó. Vapo. Neles. E vamos ver quem vai fazer. Vai, vamos botar aí. Rodrigo Caio de cabeça, vai. Ainda, mas isso é certo. É louco. Porra. Fala aí, cara. Pô, cara, eu acho que o Fluminense vai ganhar o próximo jogo. Eita. 1-0. Gol do Dodi. Mas eu acho que vai pros pênaltis e o Flamengo vai se sagrar o campeão carioca, como a gente já se era esperado. Ué, você tinha falado que seria o Fluminense. Não, 1-0 vai ganhar o jogo, mas nos pênaltis vai dar Flamengo. Eu acho que vai ser 1-1, Flamengo campeão carioca, aproveitando a vantagem do primeiro jogo. Eu acho que o Fluminense já vai começar o jogo todo pra cima do Flamengo, vai fazer aquela pressão, aquela famosa pressão de 15 minutos e já vai marcar um golzinho. E eu me inspirei, esse comentário foi inspirado na final do Campeonato Carioca de 2014, Flamengo e Vasco, 1-1. E eu acho que o Flamengo vai fazer um gol nos últimos minutos irregular, mesmo com VAR. Que isso? É pra deixar os torcedores tricolores loucos. Realmente esse gol aí é emblemático, né? Emblemático. Tá tendo muita polêmica. A gente não mencionou a expulsão do Gabigol. Ah, é verdade. A gente não mencionou, falando em polêmica de arbitragem, assim, a gente não mencionou a expulsão do Gabigol. O que você acha, cara? Eu achei um pouco absurda. Não sei. Vamos lá. Eu não vou comentar aqui, vocês já devem saber a minha opinião, né, cara? Eu acho que é melhor deixar a palavra pra eles dessa vez. Pô, eu acho que o Gabigol é um jogador muito polêmico, que se envolve em umas polêmicas. Eu gosto muito disso nele. Falta muito isso ao futebol brasileiro. E eu realmente não consegui entender muito bem. Eu acho que foi mais um mal entendido de todo mundo da arbitragem, com a comissão do Flamengo, porque de início iria sair o Rodrigo Caio. Mas eu acho que o Rodrigo Caio pediu pra ficar, o Gabigol pediu pra sair, alguma coisa assim. E aí o Flamengo acabou mudando a substituição. Só que eu acho que o juiz entendeu que o Gabigol acabou fazendo um pouco de cera. E além do Gabigol ter reclamado, falando algum palavrão pro juiz, aí foi para o vestiário. Eu acho que pela súmula, parece que foi uma reclamação que o Gabigol fez, né? Mas se a gente vê o intervalo de tempo entre a placa levantada e a expulsão, Dá 15 segundos, né? dá 15 segundos. Foi a substituição mais rápida que o Flamengo fez no jogo também. Eu acho que foi algo precipitado. E eu acho que se fosse outro atleta, se fosse o Everton Ribeiro, se fosse o Pedro... O Pedro eu acho que enrolou muito mais que o Gabigol na substituição do Pedro. Mas eu acho que ele foi expulso porque era o Gabigol. Porque é um jogador polêmico e é um jogador que irrita a arbitragem. Isso a gente pode deixar um pouco claro assim. Eu acho que é uma coisa evidente. Mas eu acho que só foi expulso porque era o Gabigol. Foi algo muito precipitado, na minha opinião. E esse árbitro já tem muita polêmica, porque foi ele que apitou o jogo em 2017, Flamengo e Fluminense na final, que teve aquela suposta falta do Hever no Henrique, né? Então já tem uma polêmica, assim. Eu não sei quem vai ser o juiz do próximo jogo, acho que não vai ser ele, né? Não sei também, não sei. Não aceitam mais um juiz em 2 jogos seguidos, assim. Sim. Mas eu acho que esse árbitro é um árbitro polêmico e eu acho que foi meio perigoso escalar ele em um Fla-Flu, assim. Eu acho que poderiam ter outras opções. Ainda mais no Fla-Flu desse, tá pegando fogo dentro e fora de campo. Nem fala. Mas vocês acham que cabe o Flamengo usar o tão conhecido para a torcida do Fluminense recurso? Eu acho que já teve uma declaração do Flamengo falando que esse tipo de lance, né, essa expulsão específica, não caberia um recurso. Eu acho que já teve uma declaração assim, acho que já está definido que o Flamengo não vai correr para a justiça para tentar uma absolução, não sei como se fala, tipo, absolver o Gabigol, né? Eu acho que não vai rolar, não. Então vamos de P9, Matheus.
lei do ex vai acontecer novamente, nos pênaltis. E a gente já fez as nossas apostas, a gente já fez o nosso bolão. Eu acho que todo mundo aqui falou que o Flamengo vai ser campeão carioca. Então, olha, eu vou sugerir uma coisa pra vocês. Se o Fluminense for campeão, os torcedores tricolores podem fazer um desafio aí pra gente fazer, alguma coisa pra gente fazer. Deixa nos comentários aí, manda pro Instagram, dá o jeito aí de vocês. Tem uma opinião, o amigo ele gosta de mudar o cabelo. Vocês falam alguma coisa pra ele, vai que ele aceita. Não, mas aí, só não posso pintar de vermelho e preto, mas porra, de verde e grenar não dá não, hein, rapaz. É só pra deixar bem claro aí que eu não faço não. Olha, foca aqui. De repente, se vocês falarem muito, a gente consegue convencer Pedro Shoa a pintar a camisa, o cabelo verde grená. Bom, vai, Eu acho que aposta aí que não vai acontecer mesmo, não, tô botando fé, foda-se. Se tiver uma campanha, a gente consegue convencer ele. Qualquer coisa a gente faz na força também. Bota aí que eu tô confiante no meu Mengão, acho que não vai dar ruim não, vai. Vamos lá, então vamos encerrar. Dessa vez a gente está fazendo um programa mais pocket, mais enxuto, né? Lembrando para vocês que a gente está no Spotify, no YouTube. Lembrando que no Spotify é de maneira exclusiva. Você pode assistir, você pode ouvir o episódio antes de todos os cortes no YouTube, antes do vídeo na íntegra no YouTube. É toda quarta-feira no Spotify. Então podem ficar ligados. A gente também tem nossa página no Instagram, 4L Podcast, e nossa página no Facebook também, Entre Quatro Linhas. E aí, meus amigos, recado final? É isso, rapaziada. Como o Lucas já falou, segue a gente em todas as redes sociais, dá o like aí, se inscreve no canal. Muito obrigado para quem veio até aqui. Valeu! É isso, rapaziada. Muito obrigado aí, como o Hermosila falou aqui, tá? Quem assistiu. Eita, muito obrigado aí pra quem assistiu até aqui. É muito importante a visualização de vocês e o feedback. Quem puder aí comentar, dar dicas, sugestões. Vamos abolir a dica cultural? Vamos, né? Tá foda. Aboliu então, aboliu. Mas é isso. Muito obrigado aí pra quem assistiu. É isso aí, rapaziada. Valeu. Rapaziada, valeu, obrigado.